Se você tem a sua Bíblia aí, eu quero te convidar a abri-la comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos estudar hoje os versos 26 a 39. Lucas 8, do verso 26 ao verso 39. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Legião", respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram, e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: "Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez." Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai, nós reconhecemos que por nós mesmos nós somos incapazes de obtermos qualquer transformação profunda, real, verdadeira. Mas nós confiamos, nós cremos que se o Senhor agir, vidas serão transformadas pela pregação da Tua Palavra, Deus. Por isso nós suplicamos, Deus, que o Senhor prepare os corações. Prepara os corações, prepara o meu coração, prepara os corações de todos que estão aqui para ouvir a pregação da Tua Palavra, Deus. Que não seja mais um exercício frio, sem vida, mas que o Teu Santo Espírito haja de forma sobrenatural e poderosa, Deus, fazendo o maior de todos os milagres, que é ressuscitar pessoas que estão mortas espiritualmente, para que elas possam viver para o Senhor. Esse é o nosso desejo, Deus. Nós suplicamos ao Senhor, o único que pode fazer isso.
não nos nossos méritos, mas nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos estudando essa série que nós intitulamos de Jesus Transforma Tudo. Uma série que se baseia, obrigado Saulo, se baseia no Evangelho de Lucas e que basicamente nós buscamos olhar para dois tipos de textos no Evangelho de Lucas. Conversas que Jesus teve e histórias que Jesus contou, ok? Então nós temos olhado para algumas conversas, para algumas histórias e aprendido como Jesus transforma tudo. Semana passada nós olhamos para a parábola da semente, a parábola do solo, mais conhecida como a parábola do semeador. E hoje nós estamos diante de um texto onde existe uma conversa de Jesus aqui com um homem endemoniado. Vou dar um pouquinho de contexto entre aquele texto da parábola do semeador e esse texto aqui. Nós temos Jesus atravessando o mar da Galileia com os seus discípulos. Um momento em que Jesus está extremamente exaurido, Jesus está cansado, Jesus está esgotado, porque as multidões têm vindo e cercado Jesus e esgotado Jesus cada vez mais. Você descobre e percebe que Jesus está esgotado pelo fato de que ele pede aos discípulos que o levem ao barco para que eles possam se afastar da multidão. E você percebe que ele está de fato esgotado porque Jesus dorme num barco de pesca. E ele não apenas dorme num barco de pesca, mas ele dorme num barco de pesca em meio a uma grande e violenta tempestade. Tempestade tão violenta que homens pescadores, acostumados com as intempéries do mar, estão apavorados, crendo que eles vão morrer. E Jesus está dormindo. Você precisa estar esgotado para dormir num barco de pesca em meio a uma tempestade. É nessa situação do ministério que Jesus se encontra. Ele está esgotado. E então ele sai, ele dorme, os discípulos ficam apavorados, acordam Jesus, você conhece a história, e aí Jesus então fala para a tempestade, como eu costumo contar para a Sara e para o Pedro quando a gente lê essa história, Jesus fala: vento, pare. Água, pare. E o vento para. E a água para, e tem calmaria. Eles chegam então do outro lado, e você fala assim: agora Jesus vai de fato poder descansar. Mas o texto que nós estamos diante de nós diz que quando ele coloca o pé no outro lado, vem um endemoniado, não é? Vem um endemoniado. Então descanso é o que Jesus não vai ter. Quando nós chegamos a um texto como esse, que fala sobre um endemoniado, nós precisamos estar atentos a algumas coisas. Nós precisamos estar atentos especialmente à estratégia do diabo com relação à nossa percepção dele e dos demônios. O diabo tem duas estratégias muito claras em relação a isso. A primeira é fazer a gente pensar que o diabo e os demônios não existem. Isso é coisa da Idade Média, do pessoal que acreditava em bruxa. Pessoas verdadeiramente evoluídas não creem nesse tipo de coisa. Isso é uma estratégia do diabo. E é interessante quando a gente estuda o texto e estuda alguns comentários escritos por pessoas que moram nos Estados Unidos, na Europa, onde a manifestação do diabo em termos de pessoas endemoniadas é muito menos frequente do que em terras como a nossa. Os pastores que escrevem lá, eles precisam convencer as pessoas de que o diabo existe, de que é real, de que demônios existem. Porque essas pessoas, elas estão mais caindo no laço, mais caindo no engano de que o diabo não existe. Mas tem um outro lado do pêndulo, que o diabo também usa e que é muito mais comum na nossa realidade, na nossa cultura, que é o lado do pêndulo que vê o diabo em tudo. Que tudo é o diabo. Tudo que acontece é porque o diabo está envolvido. E aí você começa a ter os demônios territoriais, por exemplo. Algo que é muito difundido na cultura evangélica do Brasil. Não é? A gente ouve muito por aí que a gente precisa orar nos cantos da cidade, porque se a gente não orar em todos os cantos da cidade, nós não vamos conseguir pegar de volta a nossa cidade para Jesus.
porque ali tem o demônio daquela área, o demônio daquela área, o demônio daquela área. A gente ouve coisas do tipo, o demônio da infidelidade conjugal. Ele foi infiel por causa do demônio da infidelidade conjugal. A gente ouve várias coisas desse tipo, que são típicas de uma cultura evangélica que vê o diabo e o demônio em tudo quanto é coisa. E a gente precisa tomar cuidado com isso também. Porque muito do que acontece é culpa da minha e da sua carne e não culpa do diabo. A gente não pode tentar colocar a nossa culpa no diabo. Então nós precisamos tomar cuidado com esses dois extremos. O primeiro de achar que o diabo não existe, que os demônios não existem, que batalha espiritual não existe. E o segundo é de achar que tudo é o diabo. Tudo que acontece de ruim, você repreende o inimigo em nome de Jesus, porque é o diabo que está fazendo. A gente precisa tomar esses dois cuidados. Ok? Tendo dito isso, eu quero caminhar com você no texto, olhando para o que acontece aqui nesse texto, e depois tirar algumas aplicações práticas para a minha vida e para a sua vida, dessa conversa que Jesus tem com esse homem que estava endemoniado. O texto começa nos dando um pouco de informação geográfica, nos falando que Jesus ele vai para essa região dos Gerazenos. Essa região era uma região amplamente e majoritariamente gentílica. O que isso significa? Quem morava lá não eram judeus, eram pessoas gentis, eram gregos, eram romanos, eram pessoas que não criam no Deus Yahweh. Eram pessoas que não eram da religião judaica, não eram nascidas em Israel, eram pessoas de outras etnias, tá bom? Essa era a região aonde Jesus chega. E o texto nos diz que assim que ele pisou em terra, a ideia aqui é que é algo imediato, assim que Jesus pisa em terra, esse homem vai ao encontro de Jesus, esse endemoniado. Então, o texto começa a nos dar algumas informações sobre quem era esse homem. O texto nos diz que ele estava nessa situação havia muito tempo. Não era algo recente, não era algo que tinha acabado de acontecer, mas pelo contrário, há muito tempo esse homem não usava roupas, andava pelado. Esse homem não vivia em nenhuma casa, mas nos sepulcros. Quando nós pensamos em sepulcros, a gente precisa ajustar um pouco o nosso imaginário, porque eu e você, quando pensamos em cemitérios, sepulcros, temos a tendência de pensar ou num belo jardim com lápides, ou então num lugar como o cemitério ali no Nova Vila, ali com aquelas lápides grandes e tudo mais, túmulos grandes e tudo mais. Não é isso. Naquela época, esses sepulcros eles eram nas regiões montanhosas, abriam-se buracos na encosta da montanha e ali sepultavam os mortos. Então esse homem, por muito tempo, ele vivia pelado naquelas regiões montanhosas, vivendo ali em meio aos mortos. Ele não queria mais conviver com os vivos, ele queria conviver e estar com os mortos. Ele foi levado para isso, é ali que ele vivia. Ele era aquela lenda, só que real, que nós estamos acostumados a ouvir, não é? Que a gente fala sobre as pessoas loucas, cuidado que o homem do saco vai vir te pegar. Na região ali da onde ele morava, ele era essa pessoa que as mães falavam para os filhos, olha, toma cuidado com aquele homem lá, que mora lá perto dos sepulcros, não vai lá perto daquela região. Todo mundo conhecia a história, porque já fazia muito tempo que ele estava nessa situação. Mas olha só o que acontece quando esse homem, ele vê Jesus. O texto diz que esse homem, ele vê Jesus, e imediatamente ele grita, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele fala em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E aqui tem algo muito interessante. Porque se você olhar na mesma página da sua Bíblia, se você perceber o texto que fala sobre Jesus acalmando a tempestade, aí em Lucas capítulo 8, no versículo 25, Jesus fala para os discípulos, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens e eles lhe obedecem?
Os discípulos ainda estão admirados, estupefados e não sabem quem é Jesus. Estão perguntando quem é esse homem. Mas o endemoniado, quando ele encontra Jesus, ele sabe quem é Jesus. Ele diz: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Como disse Tiago, alguns anos depois: você crê que existe um só Deus? Fazes bem. Os demônios também. Eles creem e tremem. Eles sabem quem é Jesus. Se você voltar algumas páginas na sua Bíblia para Lucas 4, você vai ver um outro encontro de Jesus com um outro endemoniado, e você vai ver, de novo, o endemoniado dizendo, versículo 34, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. O Santo de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. Eles sabem quem é Jesus. E porque eles sabem quem é Jesus, eles sabem qual é a posição deles diante de Jesus. Se você reparar aí no versículo 26, 28, quando o demônio ele se dirige a Jesus, ele diz: rogo-te. É um pedido. Se você olhar um pouquinho mais para baixo no texto, no versículo 31, o texto diz: e imploravam-lhe. No versículo 32, uma grande manada de porcos estava passando naquela colina, os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse. Eles sabem que eles não podem fazer absolutamente nada, a menos que Deus lhes permita. A menos que Deus lhes permita. Quando a gente olha para esse texto, nós precisamos ter isso claro, isso certo, de que nós não estamos lidando aqui com uma situação de equivalência. Nós não temos poderes equivalentes. Nós não temos uma batalha em que dois seres com o mesmo poder estão ali batalhando para ver quem vai vencer. Os demônios se prostram diante de Jesus e dizem: nós imploramos, por favor, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Uma vez eu vi o seu Haroldo, fundador da Palavra da Vida, pregando, e na pregação que ele fez, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse: só existe um ser criado por Deus que ousa desobedecer o Criador, o ser humano. Toda demais da ordem criada obedece o Criador. Até os demônios sabem que eles não podem fazer absolutamente nada, a menos que Deus lhes permita. Ele roga, ele implora, ele pede. Rogo-te que não me atormentes, versículo 29, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Talvez cabe aqui uma outra reflexão, um outro parênteses. Se existe alguém que não quer que você viva numa comunidade, esse alguém é o demônio. O demônio tem prazer em te isolar das pessoas, porque quando ele te isola, você é presa fácil para ele. Por isso que nós vemos cada vez mais pessoas achando que podem viver a vida cristã isolados da comunidade da fé. É tudo o que o diabo quer, que você se isole dos teus irmãos em Cristo, que você pense que você é autossuficiente, que você pense que você não precisa dos outros, você não precisa de ninguém, você é suficiente para a sua vida. É isso o que o diabo quer. Versículo 30 continua. Jesus faz uma pergunta. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? A resposta é Legião. Legião era o nome que era dado a um destacamento do exército romano que tinha pelo menos 6.000 homens. Isso significa que existiam 6.000 demônios nesse homem? Não necessariamente, mas significa que existiam muitos demônios. Um outro indicativo é no texto paralelo de Marcos, onde ali no texto de Marcos diz que os porcos que passaram e foram dominados depois pelos demônios eram 2.000 porcos. Então
pelo menos 2.000 demônios estavam ali dentro daquele homem, controlando aquele homem, fazendo com que aquele homem os obedecesse, falando através daquele homem, mas eram eles falando e não o homem. Então o demônio diz legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. O que eles estão dizendo aqui nos revela que os demônios sabem que o final deles será a punição eterna no lago de fogo, o inferno. Esse termo aqui, o abismo, se refere a isso, se refere ao inferno. Você encontra isso sendo usado por Judas, esse mesmo termo. Você encontra, para falar sobre os demônios no abismo, você encontra Pedro usando isso em 2 Pedro, você encontra João usando esse mesmo termo lá em Apocalipse 9, falando sobre os demônios que são encarcerados no abismo. Os demônios sabem qual é o fim deles, eles sabem. E o que eles estão pedindo a Jesus é, não antecipe o nosso julgamento. Eles se encontraram com o juiz de toda a terra, e o que eles pedem é, por favor, não nos destrua agora. Não nos puna agora, não nos envie agora para o lago de fogo, para o abismo. Então o texto traz algo, no mínimo curioso, difícil de entender. O texto diz que uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina, e os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Jesus lhes deu permissão. E aqui, queridos, bom, deixa eu ler mais o verso 33. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Pergunta, por que que esses demônios pediram para entrar nos porcos? Por que que Jesus autorizou os demônios a entrar nos porcos? Por que que os demônios se jogaram no lago, jogaram os porcos no lago e os porcos se afogaram? Resposta, a gente não sabe. Não tem na Bíblia. Qualquer um que tentar te falar o porquê, vai estar fazendo conjecturações. Vai estar entrando em terreno que não é sólido, é arenoso. Porque, queridos, onde a Bíblia não fala, o pregador se cala. A Bíblia não fala o porquê. A Bíblia não explica por que os demônios pediram para entrar nos porcos, por que Jesus autorizou. Não parece um negócio, parece estranho, é estranho o texto. Por que Jesus autoriza eles a entrarem nos porcos? Será que Jesus não podia ter simplesmente mandado eles sair e eles saíam e iam embora? Podia, a gente vê acontecer em outras situações. Mas aqui, eles pedem para entrar nos porcos, Jesus autoriza, eles entram nos porcos e esses porcos são mortos. De novo, lembra que eu falei semana passada sobre tomar cuidado para não ficar alegorizando os textos? Ah, olha aqui, olha os 1 por 100 são os mártires, 1 por 60 são os monges, 1 por 30 são as mulheres que obedecem. Lembra disso? Isso é tudo bobagem. Mesma coisa aqui. Não dá para a gente olhar para isso aqui e começar a inventar. Olha, os porcos são aqui uma figura. Eu ia falar de um time aí, de futebol, mas é melhor não entrar nessa questão aí do futebol. Mas não está na Bíblia, não tem, Jesus não fala, o texto não fala, Lucas não fala o porquê, ok? Então a gente lê, a gente entende, mas o porquê disso a gente não consegue saber ao certo. Mas o texto continua, e o texto diz, vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E então ergueram as mãos para os céus e deram glória a Deus pelo que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Foi isso? Não, eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. E os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E aí Jesus falou assim, não, peraí, deixa eu falar com vocês. Deixa eu falar um pouquinho mais, vocês precisam me ouvir.
calma. É isso que Jesus fez? Vocês querem que eu vá embora? Vamos. Vamos, Pedro, Tiago, João, vamos de volta para o barco. Entrou no barco e foi embora. Se retirou. Nenhum relato dos evangelhos relata Jesus voltando a essa região. Nenhum relato. Vocês estão mandando embora? Tá bom. Jesus entra no barco e vai embora. Mas não sem antes deixar-lhe um representante. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Pode ser que não na perspectiva desse homem que acabara de ser curado e salvo, mas com certeza na perspectiva de Lucas. Jesus é Deus. Jesus manda ele ir falar o que Deus tinha feito. Lucas relata que ele foi e contou o que Jesus tinha feito. Que Jesus é Deus. Queridos, um texto com algumas coisas confusas, ou melhor, algumas coisas difíceis da gente entender, pelo menos de entender o porquê. Por que é que esses demônios pedem para entrar nos porcos? Isso não acontece em nenhum outro lugar na Bíblia. Por que Jesus deixa eles entrarem nos porcos? Algumas coisas aqui que a gente não consegue entender. Mas tem algumas verdades aqui nesse texto. Algumas verdades muito práticas e muito claras que eu queria destacar com vocês, para nós aprendermos sobre esse texto que está diante de nós. Primeira realidade, queridos, é que eu e você, nós precisamos reconhecer a realidade da batalha espiritual. Nós precisamos reconhecer que existe uma guerra espiritual. Nós precisamos reconhecer que o diabo e os seus demônios, eles são reais, eles existem, e eles estão atuando. Hoje, século 21, existe um livro muito interessante do C.S. Lewis chamado Cartas a Malcolm. É isso, Saulo? Me ajuda aí. É Cartas ao Malcolm, não é isso? Que relata, é um livro fictício, mas em que C.S. Lewis relata diálogos do diabo mais velho com o diabinho mais novo. Obrigado. Cartas do diabo ao seu aprendiz. Obrigado. Relata esses diálogos, onde o diabo mais velho vai dando dicas de como enganar as pessoas. E uma dessas dicas é exatamente essa: deixa eles pensarem que nós não existimos. Porque quando eu e você ignoramos a existência desses seres reais, nós estamos exatamente como eles querem que nós estejamos. Vivendo como se só existisse o mundo material, como se só existisse o que nós podemos ver. E isso não é real. Nós precisamos reconhecer a realidade da batalha espiritual. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos temer, porque nós podemos ter a absoluta convicção e certeza de que essa guerra já foi vencida. De novo, como eu disse agora há pouco, a luta entre Jesus, entre Deus e o diabo e os demônios, não é uma luta daquelas lutas de UFC em que está pau a pau, você não sabe quem vai ganhar. Super disputada. Não são seres de equivalência. O diabo já está derrotado. O diabo já perdeu a guerra. Aonde foi que o diabo perdeu a guerra? Olha o que Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E olha o que ele fez também. Tendo despojado os poderes e autoridades, essa é uma maneira de se referir aos demônios e ao diabo, poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz.
Jesus já triunfou sobre o diabo e os demônios. O descendente da mulher já pisou na cabeça da serpente. E ele o fez na cruz do Calvário. Essa palavrinha, tendo despojado, é uma palavrinha usada no contexto militar, em que aquele que foi vitorioso prendia os derrotados, tirava as suas roupas e as suas armas e os fazia marchar pela cidade, sem roupa e sem armas, sendo humilhados. É isso que Paulo está falando quando ele fala sobre um espetáculo público. Jesus Cristo já venceu o diabo. Jesus Cristo já venceu o demônio. Eu e você não precisamos ter medo. O comentarista bíblico, ele usa uma ilustração dizendo que o diabo, ele é um leão andando ao derredor, mas ele é um leão na coleira. Ele é um leão na coleira. Como nós vimos no texto aqui, o demônio precisa pedir permissão a Jesus para fazer o que ele quer fazer. Jesus é a autoridade sobre tudo. Essa ideia de que os demônios controlam os lugares, isso não encontra respaldo na palavra de Deus. Um pastor holandês chamado Abraham Kuyper, foi também reitor da Universidade de Amsterdã. Ele tem uma frase muito comum, muito famosa, em que ele diz assim: não existe 1 centímetro quadrado em todo o universo sobre o qual Jesus não possa olhar e dizer: é meu, é meu, é tudo dele. Se você ler Colossenses capítulo 1, onde fala sobre a supremacia de Cristo, você vai ver Paulo ensinando exatamente isso. É tudo de Jesus, tudo pertence a Ele, nada é dos demônios, nada é do diabo, é tudo de Jesus, é tudo de Jesus. Ainda dentro disso, eu e você, nós precisamos lembrar que se você está em Cristo, se você ouviu e creu no Evangelho da graça, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 1, verso 13, se eu não me engano. 13, 14 e 15. Ele diz que vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, é a garantia da sua herança. Isso significa que a sua casa está ocupada. O demônio não pode te ocupar. Se você está em Cristo, você é possuído pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como você ficar endemoniado. Crente não fica endemoniado. Ou ele é crente, ou ele é endemoniado. Não tem como ser as duas coisas. Pastor, mas eu vejo na televisão os crentes caindo endemoniado. Ou você é crente, ou você é endemoniado. Não tem como a casa ser ocupada por 2 espíritos. Ou o Espírito Santo ocupa você, ou o diabo, os demônios ocupam você. Não tem como ser as duas coisas. Não tem como alternar. Ou é um, ou é o outro. Isso significa que o diabo não pode fazer nada, que a gente não precisa, a gente pode baixar a guarda? Não. Tiago falou para a gente vigiar, para a gente ficar atento. O diabo e os demônios não podem nos possuir, nos controlar, mas eles ainda assim podem nos usar. Você se lembra de Pedro, quando ele vira para Jesus, fala que ele vai morrer, e Pedro fala assim: não, Senhor, não fala uma coisa dessas, de maneira nenhuma. E Jesus vira para Pedro e fala o quê? Arreda Satanás. Pedro estava endemoniado? Não. Mas Pedro estava sendo usado pelo diabo para falar uma mentira, para ir contra os propósitos de Deus. Eu e você, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo possuídos, dominados, cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar atentos, porque nós podemos cair nos enganos e na mentira de Satanás, e podemos ser usados por Satanás. Toda vez que eu e você falamos mentiras, é isso que nós estamos fazendo. Toda vez que eu e você criamos contendas, causamos divisões, é isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos estar atentos. Por último, ainda dentro do reconheça a realidade da batalha espiritual, mas não tema, a guerra já foi vencida. Não jogue sua culpa em Satanás. Não jogue a culpa do seu pecado nas costas de Satanás. Sabe por quê? Porque se você jogar a culpa do seu pecado nas costas de Satanás, não vai ter como aquela culpa ser redimida.
porque Ele não vai morrer na cruz do Calvário por você. Pegue a tua culpa, reconheça ela como sendo tua, e aí coloque aos pés de Jesus, porque Ele já pagou por ela na cruz do Calvário. Não invente história de que foi Satanás que te fez fazer isso, Satanás que te fez fazer aquilo. Se você fez, reconheça, assuma. Porque se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo, e aqui eu vou passar por isso rapidamente, a gente pode conversar mais sobre isso numa outra situação. Na cosmovisão de Jesus, a libertação e salvação de um ser humano vale mais do que 2.000 porcos. A gente não sabe por que os demônios pediram para entrar, e a gente não sabe por que Jesus permitiu que isso acontecesse. Mas algo que está claro nesse texto é que para Jesus era mais importante um homem ser liberto e salvo do que a vida de 2.000 porcos. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que nós precisamos retornar à maneira, à cosmovisão bíblica de enxergar a criação. Texto de Gênesis, capítulo 1, nós encontramos ali a primazia do ser humano. O texto de Gênesis, capítulo 1, diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que eu quero dizer com isso, queridos? Infelizmente, nós temos caminhado para uma cosmovisão que coloca seres humanos e animais no mesmo patamar, que enxerga animais e seres humanos como sendo iguais. Na verdade, em alguns casos, animais são tidos até como mais importantes do que seres humanos. Sabe o que acontece com você se você matar ovos de tartarugas marinhas? No português claro, você está na roça. Agora, se uma mulher cometer um aborto, direito dela. É o corpo dela, as regras dela. Vida humana, vida dos animais. Maneira como animais de estimação têm sido tratados. Como se eles fossem filhos. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de uma cristã, que disse o seguinte: cachorros são anjos enviados por Deus para nos ensinar o que é o amor. Queridos, isso está completamente longe da cosmovisão, da maneira de enxergar o mundo que a Bíblia apresenta. O que a Bíblia apresenta é uma visão de que Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou, e disse para o homem: domine sobre os animais, subjugue a terra. O que isso significa? Significa que a gente tem que destruir os animais, judiar os animais? Não. Significa que os seres humanos são seres humanos, animais são animais. Que os animais foram criados para servir aos seres humanos, e não os seres humanos aos animais. Quando um cristão, ele absorve essa cosmovisão do mundo que coloca animais no mesmo nível de seres humanos, essa pessoa ela está trazendo para ela, sem que ela perceba, uma cosmovisão evolucionista. A cosmovisão evolucionista diz que todos nós somos animais. Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, mas todos nós somos animais. Agora, quando essa pessoa
equipara esses dois animais irracionais com seres humanos e cuida dos animais para que esses animais aqui desprotegidos não sejam atacados, nada aconteça com eles e tudo mais, aí ela tem uma cosmovisão evolucionista e incoerente. Porque na cosmovisão da evolução, os mais fortes se sobressaem aos mais fracos. Então, se você quer fazer sentido da sua cosmovisão evolucionista, mate os mais fracos, porque é o seu meio de sobrevivência. É assim que você vai sobreviver. Se está confuso para você, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas a cosmovisão evolucionista é que coloca seres humanos e animais no mesmo patamar. Mas para ser coerente, você tem que então buscar destruir os outros animais. Porque depende disso a sua sobrevivência. Para Jesus, a salvação e a libertação de um homem, um ser humano, valeu mais do que 2.000 porcos. Pensou se fossem cachorros? Deixa para lá. Terceiro, Jesus não é domesticável. Jesus não é domesticável. Versículo 37 diz assim: então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Porque estavam dominados pelo medo. Não tem como você conhecer de fato e de verdade o Criador do universo, que sustenta o universo na palma de suas mãos, e não ficar com medo. É como você ir pela primeira vez diante do oceano e ver aquela imensidão de água. Não tem como você olhar para aquilo e não ter um temor diante daquilo, porque aquilo você não consegue controlar. Assim é Jesus, assim é o Deus da Bíblia. Ele é incontrolável, ele não é domesticável. Você não consegue colocar Jesus na sua caixinha, fazer Jesus ser do tamanho que você quer. Ele não se dá a isso. Pastor Tim Keller, certa vez ele disse assim: se o seu Deus nunca discorda de você, você pode estar adorando uma versão idealizada de você mesmo. O verdadeiro Deus da Bíblia, Ele vai te ferir, Ele vai te machucar, mas Ele vai te ressuscitar. Porque Ele te machuca e Ele te fere, porque Ele te ama. E Ele quer te transformar. Ele se recusa a te deixar do jeito que você está. Se Ele te deixasse como você está, Ele seria um Deus domesticável, que você pode pôr na coleira e sair para passear com Ele. Quarto, Jesus se importa com os indivíduos. O texto de Lucas ele não fala, mas no texto de Mateus, correlato a esse texto, diz que o momento em que Jesus sai com o barco, ele estava cercado pela multidão. Mas Jesus não se preocupa e não se impressiona com a multidão. Ele pede para entrar no barco, ele atravessa o mar, e ele faz isso para salvar e libertar um homem que estava lá. Porque Jesus se preocupa com os indivíduos. Talvez você esteja aqui nessa noite e talvez você ache que Deus não se preocupa com você. Talvez você pense que Deus não se importa com a sua vida. Esse relato, queridos, dessa passagem nos ensina que Deus não é um Deus que está preocupado com as multidões. Ele não trata com a gente no coletivo. Ele trata com a gente no individual. Deus quer falar com você. Deus quer transformar a sua vida. Ele se preocupa com você. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. E eu não sei você, mas para mim isso é fantástico. Saber que eu sirvo a um Deus que conhece o meu nome, que sabe quem eu sou, que se interessa por mim. Um Deus que, apesar de ser criador dos céus e da terra, Ele sabe o meu nome. O Salmo de número 8 diz: que é o homem para que com ele te importes? Deus se importa com cada um de nós.
a ponto dele ter deixado a multidão de um lado do lago, atravessado o lago, para ir libertar e salvar um homem que estava ali. Próxima verdade que a gente precisa aplicar desse texto: ninguém é verdadeiramente livre. Ninguém é verdadeiramente livre. O pastor Davi Charles Gomes, lá da Universidade Mackenzie, certa vez eu ouvi dizer uma frase que é muito verdadeira. Ele disse assim: nós não somos libertos nós somos libertos para. Todo mundo é liberto para algo, liberto para alguém, e não liberto essencialmente. O que isso quer dizer? Esse homem, esse endemoniado, quando amarravam eles, quando colocavam ele nas correntes, o que ele fazia? Se estourava, porque ele queria ser livre, e ia se isolar no meio dos sepulcros. Esse homem era livre? Ele era um escravo. Ele era um escravo do diabo, um escravo dos demônios. Ah, pastor, eu nunca fui, não é esse meu caso, nunca aconteceu comigo. Talvez você nunca tenha ficado endemoniado. Mas o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele diz que todos nós seguíamos o príncipe deste mundo. Efésios capítulo 2, ele diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Quer você algum dia tenha tido uma experiência de ficar endemoniado, quer não, todos nós, sem Cristo, éramos escravos do diabo. Seguíamos o diabo, o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando naqueles que vivem na desobediência. Aí quando Cristo nos liberta, Ele nos liberta para. Ele nos liberta para sermos escravos dele. Olha o que acontece. No versículo 29 fala que ele quebrava as correntes querendo ser livre. Mas no versículos 38 e 39, Jesus começa a dar ordem para esse homem. Jesus o liberta, mas ele começa a dar ordem. Ele diz: você não vai comigo não, você vai ficar. E aí no versículo 39, esse homem que acabou de ser salvo, recebe 2 imperativos de Jesus: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. São ordens. E o que esse homem faz? Ele volta e ele conta. Porque quando alguém é liberto para ser escravo de Jesus. Nas palavras do apóstolo Paulo, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nesse sentido, todo cristão é um missionário. Todo cristão é um missionário, é um enviado de Jesus para contar aos outros tudo o que Jesus fez na vida dele. Charles Spurgeon, talvez o maior dos pregadores batistas que já teve, ele diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou está pregando o evangelho, falando para os outros o que Jesus fez na vida dele, ou é um impostor. O pastor John MacArthur, pregando nesse texto, ele diz assim: se ele sabia o suficiente para ser salvo, ele sabia o suficiente para ser um missionário. Você sabe o suficiente para ser salvo? Então você sabe o suficiente para ser um missionário, para ir contar para os outros o que Jesus fez na sua vida. Por último, só Jesus pode transformar a sua vida. Jesus diz para ele: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Os seres humanos tentaram resolver o problema daquele homem. Vamos amarrar ele, vamos colocar guardas para cuidar dele.
resolveu. Talvez você esteja tentando resolver o problema da sua própria vida. Talvez você pense que pelos seus atos, você vai ser capaz de se transformar. Talvez você pense que vivendo uma vida de religiosidade, você vai conseguir transformar o seu viver. O máximo que você vai conseguir é se transformar num religioso. Mas ter a sua vida de fato transformada só através da obra de Jesus na sua vida. Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma. Não se engane. Não pense que a religiosidade vai ser capaz de transformar a sua vida. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Sabe quais são as boas notícias? Ou a boa notícia? É que Jesus quer transformar a minha e a sua vida. Ele quer e Ele pode. Ele transformou a vida desse homem. Ele transformou a vida daquela prostituta que lavou os pés dele com lágrimas. Ele transformou a vida de Nicodemos, um religioso. Ele transformou a vida de Paulo, que era um fariseu. Não importa se você é um homem ou uma mulher religiosa, tentando se salvar através das suas próprias obras, ou se você é um homem ou uma mulher imoral, vivendo para os seus próprios prazeres. O chamado para mim e para você é o mesmo. Nós precisamos nos arrepender e crer em Jesus, porque só Ele pode transformar as nossas vidas. Eu não sei onde você está nessa noite. Eu não sei qual é a situação pela qual você está passando. Eu não sei se você entrou aqui achando que vir aqui na igreja de alguma forma ia conquistar para você alguns pontinhos com Deus. Ou se você entrou aqui na igreja obrigado e falando: que droga, não acredito, pleno domingo à noite, eu podia estar em tantos lugares, mas me chamaram, então eu vou. Ou se eu não for, o pastor vai ficar bravo. Eu não sei o que está na tua cabeça. O que eu sei, queridos, é que a vida desse homem nunca mais foi a mesma depois que ele encontrou com Jesus Cristo. O que eu sei é que fazia muito tempo que ele andava pelado e vivia entre os mortos. Mas quando ele encontrou aquele que é a vida dele foi transformada. E a minha e a sua vida podem ser transformadas aos pés da cruz do Calvário. É o único lugar. É só em Jesus que nós vamos ser verdadeiramente livres. Livres de nós mesmos, livres do diabo, livres dos nossos desejos, para vivermos uma vida verdadeiramente abundante. Uma vida vivida para Jesus e não para nós mesmos. Vamos orar, Senhor. Senhor Deus, Pai, nós queremos suplicar ao Senhor, Deus, que nós não sejamos como aquelas pessoas que diante de Jesus se amedrontaram e o mandaram embora. Nós pedimos da Tua graça, Deus, para que o Senhor nos liberte de nós mesmos, para que o Senhor nos liberte do nosso orgulho, para que o Senhor nos liberte do nosso egoísmo, para que o Senhor nos liberte das nossas paixões imorais, para que o Senhor nos liberte da nossa ganância, para que nós possamos viver para o Senhor, Deus. Senhor, faz de nós missionários como esse homem. Faz de nós missionários. O texto da Tua palavra nos diz que ele saiu proclamando tudo que Jesus tinha feito. A história nos relata que ele plantou uma igreja naquele lugar. Que passou um tempo, a igreja ficou grande demais para aquele prédio e eles tiveram que construir um outro prédio um pouco mais para baixo. Senhor,
Usa-nos na tua obra, Deus. Faz-nos perceber o tamanho da nossa miséria. Faz-nos perceber quão perdidos nós estávamos sem o Senhor. Faz-nos perceber o tamanho do nosso pecado, para só então percebermos a maravilha, a grandeza, o tamanho da obra que o Senhor realizou em nossas vidas. E de tal forma que nós não consigamos ficar quietos, mas possamos sair por todo canto, contando que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar pecadores como eu. Contando para todas as pessoas que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Contando para todo mundo que está carregando fardos pesados, para todos os que estão achando que a vida não faz sentido, que eles podem ir até Jesus, porque em Jesus eles vão encontrar um fardo leve e um jugo suave, e vão encontrar vida e vida em abundância. Pai, nos ajuda, Deus, a vermos a obra que Cristo fez em nossas vidas, de verdade. Que isso impeça qualquer coisa que venha querer nos atrapalhar de falar do Teu amor para as pessoas que o Senhor colocar ao nosso redor, Deus. Senhor, nós sabemos que se nós tivermos aqui 100 missionários novos, o Senhor vira essa cidade de cabeça para baixo. O Senhor transforma essa cidade para a honra e glória do Teu nome, Deus. Faz-os missionários. Faz os missionários. Nos ajuda a ir contar o que Jesus fez por nós. Nos ajuda a ir contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Não nos deixe perder tempo. Nós possamos ser missionários. Nós possamos ser emissários de Deus, onde quer que o Senhor nos coloque, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Se existe alguém aqui nessa noite que ainda não foi transformado por Jesus, eu suplico que o Teu Santo Espírito possa usar a palavra pregada para transformar essa vida, Deus. Quebranta esse coração. Não permita que seja um solo duro como aquele do caminho da parábola, mas que encontre terreno fértil, possa ser transformado e dar fruto, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nosso Salvador.